Adriana e Domini são o novo casal power. Adriana e Domini ganharam o direito de casal power, afinal acumularam R$20 mil a mais vencendo a prova dos casais. Os dois empataram no saldo acumulado total com Rayane e Vitor, mas ficaram no topo do ranking da semana pelo critério de desempate. Adriana e Domini, inclusive, tiveram a melhor performance da prova, mesmo o ex-BBB tendo dito várias vezes que desistiria da dinâmica para ir direto para a DR. Foi impagável a cara do Vitor ontem, que jurava que seria casal power, né, Mônica? Por essa ninguém esperava, nem o Domini, né? Eu acho que esperava. Mas assim, eles foram tipo do 0 ao 100, né, dentro do jogo. Eles estavam ali por uma desistência e em 2 dias se tornaram o casal principal, o casal power de dentro da casa, por conta das provas. Isso não quer dizer que o Domini e a Adriana não vão cair aí numa possível DR nos próximos dias. Até porque não tem quarto com banheiro para todo mundo e o Domini já colhe aí alguns desafetos dentro da casa, além daqueles que ele já tinha, agora ele já tá cativando outros, né? Como o Cadu e também as pessoas próximas do Cadu ali que podem usar o Domini como exemplo, dizer que não gostaram da postura dele, etc., para uma nova votação de uma próxima DR. Só que, Cairo, apesar de achar o Domini um cara agressivo, não torço por ele, também não tenho nada contra, nada contra nem nada a favor, tá? Eu gostei muito dele não ter arregado aí pro Cadu ontem, tá? Porque eu acho que, cara, se ele é o casal power, ele e a Adriana, o que ele decidir, o resto tem que acatar, ponto, deu, acabou, não tem choro nem vela, verdade. entendeu? E isso vale pra qualquer casal power, não é porque, mas é o Domini e não sei. Não, gente, ele conquistou esse direito de ser o casal power junto com a Adriana. Quer você goste dele, quer não, né? Você gostando ou não, ele junto com a Adriana, são o casal power. Agora, esse chilique aí do Cadu, eu gostei do Cadu ter... primeiro gostei dele ter respondido também o Domini e gostei do Domini ter respondido ele. Claro que a gente fica sempre um pouco tenso ali com as reações do Domini, porque a gente sabe que o bichinho ali é difícil de controlar. Mas eu acho que ele conseguiu se regular ali, respirar. A Adriana ficou bastante tensa. Enfim, eu acho que o Domini lá dentro ainda causa aí um pouquinho dentro da casa, porque também não tem ninguém nem parecido, né, com ele. Sem o Domini ali, eu acho que a casa ficaria muito pacata também. O perfil do Domini é de ser muito explosivo, né? Ele se segura muito e ontem ele causou novamente. A gente vai ver já já, mas antes vamos ver eles sendo consagrados como casal power. E olha a Rayane morrendo de vergonha, tava super sem graça. Vamos ver. Com Rayane e Victor em R$83 mil. Rayane e Victor, então vocês acham que o fator de desempate era esse? Não sei, não faço ideia. Vamos descobrir agora. Eu achava. Então tá. É bom porque às vezes a letrinha miúda é difícil, né? Aquela letrinha miúda às vezes escapa, né? Muita regra nesse jogo. Então agora vocês já vão ficar sabendo bem. Do que rola. Quem fica num empate como esse, como casal power, com o melhor quarto e com as cartas do jogo neste momento, é sempre quem tem mais grana na conta conjunta. Então chegou a hora da gente ver o saldo acumulado, valores na tela. Tudo certo. Tudo certo. Adriana e Domini, parabéns! Vocês são o casal power mais uma vez. Tem mais vídeo da família, tem os mimos. Os bebezinhos dessa vez. Tava feliz com isso, mas tá tudo certo. Ficou com eles de novo. Tá aí, então, o momento que eles foram consagrados, o casal power, né? Como é que você falou que o Vitor tava? Tava que nem criança, assim, ó. Eu falei assim, anunciado, sabe? Ele tava se balançando. E ele ficou, assim, um tempão, sabe? Tipo, ai, sou eu. Aí, quando a Rafa foi falando, quando o Felipe foi explicando, foi diminuindo o ritmo, né? Foi ficando mais inseguro. Mas olha só como são as coisas, né? O Victor, ele já estava tão certo de que eles seriam um casal power que eles já estavam fazendo a divisão dos quartos e ele já estava se explicando para Cris. Foi. Né, que é a esposa do Cadu, a Cris Moliterno. Ele já estava se explicando porque não deixaria eles dormir num quarto com banheiro.
E então, assim, de qualquer forma, o Cadu não ia para um quarto com banheiro. É verdade. Independente de ser o Victor ou o Domini. E eu acho que o Cadu ele tem que baixar um pouco a crista. Ele sabia que ele ia para um reality show onde, inclusive, ele poderia ficar numa barraca, né? E ele aceitou, ele topou participar. Então, assim, com todo respeito, né? Acho ele um ator maravilhoso, respeito a carreira, tanto ele quanto a Cris, que parece ser uma pessoa muito maravilhosa também. Mas dentro do jogo, quem topou entrar, não adianta dizer assim, mas eu sou um idoso, mas eu tenho 72 anos, mas você tem 72 anos e topou entrar nesse desafio, né? Ninguém obrigou você a entrar dentro do reality show, até porque tá valendo uma bagatela, tá valendo uma grana muito boa. E pra ganhar a grana, tá tudo certo, né? Na hora que o cara diz assim, você pode ganhar até tantos R$1.000, e aí, você topa? Aí você topou, aí agora que não dá. E assim, dizer esse filho da fruta não tem pai... Ué, o que tem a ver? Agora, só porque tem pai ou não tem que considerar como um pai o Cadu Moliterno? Mas assim, eu não sei se você viu o que aconteceu antes. Assim, o Domini, ele escolhe o quarto, aí ele passa, e eu não tô nem defendendo o Cadu, que eu também achei que o Cadu viajou. Mas só pra contextualizar, o Domini, ele passa... Não é nem explicar, não, é só contar pra galera... Eu não vi o que aconteceu antes. Só pra contar pra galera o que aconteceu, porque essa cena quase ninguém viu, aliás, eu só fui ver num vídeo que eu tive que caçar muito, porque eu falei, eu tava vendo o Play Plus, aí tirei bem na hora da divisão de quartos, aí eu não entendi. Como é que começou essa briga? O Domini passa na cozinha, aí fala assim pra Cris, e foi por sua causa. Ele, né, o Cadu não gostou, e aí, de verdade, tá? Não tô defendendo o Cadu, nem desfazendo do comentário da Mônica, não. Só contextualizando pra galera. O Cadu, ele não gostou, e aí também concordo com tudo que ela falou. Acho que o Cadu viaja, né? Tu entra num reality, você tem que estar disposto a participar de tudo. Só que porque ele achou que o Domini era mais próximo dele, que o Domini era amigo dele, tanto que ele chama o Domini de duas caras, a gente vai ver o vídeo daqui a pouco. Só que o Domini também não é fácil, né? Ele passou pela Cris na cozinha e falou, foi por sua causa. E aí... Tipo assim, a Cris, por minha causa, por quê? Porque o Domini, antes da votação, ele já tava falando com a Adriana que se fossem casal power, eles queriam botar a Cris porque a Cris estava pressionando o Domini, segundo ele. Ele não gostou do que aconteceu, tá? O contexto. Lembra da DR ontem que a Cris brigou com o Everton e com a Emily? Que a Emily e o Everton brigaram com a Cris e com o Cadu? Porque, de novo, tiveram lá uns desentendimentos e tal. A Cris, ela tava meio que tentando convencer o Domini e a Adriana a ficar contra o Emily... Contra a Emily e o Everton. E aí, o Domini se sentiu pressionado. Então, ele quis, segundo ele falou, dar um quarto sem banheiro para os dois para desmascarar a Cris. E aí, quando ele deu o quarto, foi tudo uma jogada do Domini. Tipo assim, eu poderia botar o Cadu, porque o que acontece com o Cadu, só pra galera também saber. O Cadu, ele tem 72 anos e ele tem incontinência, né? Incontinência urinária que fala, né? E ele também, acho que me parece, tem alguma coisa que ele precisa ir no banheiro 3 vezes por noite, tem alguma coisa de próstata, alguma coisa assim. Ele tem algumas coisas, né, de saúde que ele precisa ir no banheiro toda noite. Beleza. O Domini sabe disso, tá? E aí, o Domini tinha estrategicamente pensado em fazer isso para tirar a máscara da Cris. Porque, segundo o Domini, quanto mais a Cris pressionava o Domini, né, mais ele não estava gostando dessa pressão que a Cris estava exercendo sobre ele. Dito isso, foi uma estratégia do Domini fazer isso para tentar desmascarar a Cris, mas acabou desmascarando o Cadu. Porque o Cadu é que teve uma reação que ninguém esperava lá dentro da casa e aqui fora. Só tô contextualizando tudo porque foi uma estratégia realmente do Domini tirar os dois do sério, tá? Não foi algo por acaso. E isso, claro, não tira aí o mérito, não tira o que o Cadu fez, porque eu também acho que o Cadu viajou. Ele podia fazer na toalha, que nem a Fran fez. A louca. Ele fez pior. Ué, ele fez pior. Aqui disse nessa mesa, gente, que ela fazia xixi na toalha para não sair do quarto. Porque ela tinha medo que os participantes fossem atacá-la à noite
Enfim, assim, tô falando, mas brincando, né, gente? Óbvio que, né, não desejo aí que ninguém faça xixi em locais inapropriados dentro do programa. Sim. Até porque existem banheiros suficientes lá dentro. Eu acho que nem precisava tanto banheiro, tá? Também acho. Tem banheiro em não sei quantos quartos, tem banheiro, né, 2 banheiros pra usarem. Enfim, acho que é muito banheiro, inclusive, pra toda essa galera. E acho que um pouco é charme do Cadu. Ah, mas tem que levantar 3 vezes pra ir no banheiro. Levanta, ué. Levanta, caminha mais um pouquinho, já levantou mesmo, caminha mais um pouquinho, vai até ali a cozinha, tem 2 vasos sanitários, você pode escolher se você quer fazer xixi na esquerda ou na direita. Ué, eu não vejo problema nenhum em levantar e fazer xixi. Ele fez pior do que a Fran. Bobagem. Ele levou o vaso da sala pro quarto. Ele pegou o vaso de decoração da sala, que foi o vaso que ele bateu ali na hora de brigar com o Domini, e levou pro quarto. Fez de pinico. Fez o vaso de pinico. Antes, o Power Couple, que eu isso vou foi... dizer? Ainda bem... Pois é. Hoje eu tava conversando... Aí eu penso no Carelli dizendo assim, ó, eu quero fazer uma decoração bonita, eu compro um vaso de 10 mil reais, chamo o Cadu Moliterno pra ele ficar mijando dentro do meu vaso. Foi, o povo até criticou, Imagina. falou, pô, levou o vaso de decoração da casa. E assim, ó, a Lari, perdão, tá até falando aqui no chat. No caso, então, não foi só por causa de quarto. Não. A treta toda no... O quarto, acho que foi uma desculpa pra dar treta. Vocês entenderam? O Domini já tava se sentindo pressionado pela Cris, quis meio que, tipo, eu sei que o Cadu precisa de um quarto com banheiro, mas só de sacanagem vou tirar ele do banheiro pra ver a Cris tendo uma reação e vou botar o Wake. Porque o Wake, pô, jovem, né, não teria problema nenhum em ficar num quarto sem banheiro. Até porque o quarto melancia que eles ficaram é do lado do banheiro, você anda ali muito perto. Você sai do saguão ali, né, a gente foi lá visitar, você sai, anda... Se fosse o pêssego... 10 passos, sei lá. Né, que é lá no final, tipo exatamente. o pêssego, que é bem mais longe, mas não, achei nada, assim... Ah, e tem um detalhe, tá? Nos primeiros Power Couples, inclusive o que eu participei, seria mais problemático pro Cadu. Por quê? O que acontece? No programa que a gente participou, no Power Couple 1, Power Couple 2, e eu acho que até o Power Couple... não sei a edição, mas acho que até o 4, não lembro a edição, mas enfim. Os primeiros Power Couples, durante a madrugada, a gente não podia sair do quarto. Mesmo se quisesse ir no banheiro, você tinha que bater na porta e esperar alguém da produção chegar para aí sim poder te levar no banheiro. Então, assim, se fosse esse o caso ainda, eu até entenderia o Cadu. Porque era muito chato você ter que ficar lá esperando, não pela produção, mas porque ficava igual o babá, né? De tipo, vai lá, bate na porta, chama. A gente batia na porta. Eu lembro que eu ficava lá esperando, maior tempão, tipo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tu quer ir no banheiro, tá apertado, acordou apertado de madrugada. Aí tinha que esperar alguém, pegar você, levar pro banheiro. E na minha edição era assim. Dependendo, se fosse o Cadu, já tinha se mijado, então, né? Né, exatamente. Só não, mas agora não é mais assim. Então, se fosse assim, eu até entenderia o Cadu. Quantos banheiros tem? Exatamente. Só ali naquele corredor ali, acho que tem 2 quartos que tem banheiro, 2 ou 3 quartos. Aí na parte externa, todos os banheiros têm. A mansão Power, a mansão Jabuticaba, a mansão Cauí é bom, né? A mansão Kiwi e a mansão Cacá. A mansão. O quarto, Kiwi, Jabuticaba. Alguns Cacau, quartos foram fechados ontem. Mansão Power já tem 4 banheiros. Aí dentro da casa tem mais 2 que é de uso de todo mundo. E aí naquele corredor tem mais uns 2 quartos. Ou seja, deve ter pelo menos uns 9 banheiros dentro dessa casa. Então. É muito banheiro. De ontem pra hoje fecharam alguns quartos. Não, e vamos fechar os banheiros também. Não, já fechou. Pelo menos um. Fechou. Ah, Agora só tem, só tem os quartos que estão a Emily e o Everton, que é o Cacau. O quarto que tá a Nath Wake, que é o quarto da discórdia, né? Que o Domini ia botar o Cadu e não botou a Nath Wake. E o outro casal que é a Ana Paula e Anthony. E que, segundo o Domini, inclusive, são os 3 casais que eles têm... O Kiwi fechou, a Thaís Rodrigues tá falando. Foi, então, fechou um quarto com banheiro. O Carelli, ele fechou um quarto com banheiro. Fechou mais de um, se eu não me engano, inclusive. Porque tinha um outro com banheiro também na outra ala, né? Que a gente foi lá visitar. Mas, enfim, agora só tem o... Abacaxi? Não, era o pêssego, não. Era um verdinho, do lado do outro lado, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, aí agora tem o... Cupuaçu. É esse. Que eu não sabia falar essa palavra. Esse aí. Aí só tem o quarto Sweet Power,
o Jaboticaba, não, o Cacau, o Jaboticaba e mais um. Enfim, Kiwi. só tem mais 3 quartos com banheiro além do Sweet Power, que foram os 3 casais que o Domini colocou, né, que são mais próximos, e aí por isso que sobrou pro Cadu ter que ficar num quarto sem banheiro. A Thalira e o Rafa acabaram recebendo a herança da DR e a gente vai mostrar pra você antes do surto do Domini, mas eu quero lembrar você que ainda não é inscrito, aproveita, inscreva-se agora, temos quase 4.000 pessoas ao vivo. Muito obrigado pela audiência, vem fazer parte da família do Link Podcast. Aqui você concorre a prêmios, você tem as melhores e maiores informações em primeira mão, notícias exclusivas e, claro, tudo sobre o seu reality show favorito. Não perde tempo, inscreva-se no Link Podcast. Bora ver a herança da DR e, na sequência, o surto do Domini e do Cadu. Deste próximo ciclo. E adivinha quem escolheram? Mal vocês voltaram e já foram votados de novo, Thalira e Pessina. Então, na segunda rodada aí do ciclo, vocês vão ter que ir de all-in. Pensem bem nas estratégias desta semana. O que vocês acharam aí da herança? Boa, ruim, tanto faz? É ruim, mas a gente não esperava da herança, porque tudo bem que eles deixaram claro que eu votar a gente, né? Até eles tirarem a gente. Aconteceu, né? Mas na última votação, como não votaram, mas é isso. É isso. Então tá, tudo resolvido. Casal Power resolvido, herança da DR resolvido. Então eu e a Rafa tamo indo, que tá frio, a gente vai pegar um cobertor, cachecol. Mostrar. Só Aí, ó, o seguinte, a herança da DR é que Thalira e Pessina terão que apostar tudo na segunda prova, né, dessa semana. Então, por exemplo, vamos supor, se a primeira prova for dos homens, segunda das mulheres, aí o Pessina vai ter que apostar tudo na Thalira. E aí tem um detalhe, Mônica. Se, por exemplo, a segunda prova eles perderem, eles ficam com saldo 0. E aí Thalira e Pessina já estão praticamente na DR. Vocês entenderam? Tipo assim, tem que apostar tudo na segunda prova do saldo. E se errar, lascou. 0. Independente de quanto tenha. Se tiver tipo, o Pessina completou a primeira prova. Somaram lá mais 36, tem 76 mil reais. Ele vai ser obrigado a apostar tudo. E aí, exemplo, né? Nesse exemplo hipotético que eu tô falando, se a Thalira vai lá e perde a prova, vai pra 0. Agora, se ganha também, multiplica, né? Vai ser bom pra eles. E aí, é uma faca de 2 gumes. Vamos ver como é que vai ser essas provas da semana. Bora pro surto do Domini e do Cadu, porque aí não foi só o Domini, eu acho que os dois surtaram ontem. E o Cadu deu uma divada. Deu uma divada. Ele deu uma divada. Ele assim, como eu, Cadu Moliterno, dormirei num quarto sem banheiro? Você não tem coração? Ele achou que tava numa novela ali, falou umas frases de efeito. E aí eu vi alguém me chamando até de rapariga. Aqui, ó, vocês olham respeito comigo aí nesse chat, hein? Que eu não... Como é que é? Que eu não dou bola? Como é que é? Que eu não me importo porque eu não sou véia. Deixa eu ficar véia pra eu ver. Mas não é isso. O que eu tô dizendo é, o Cadu Moliterno, ele já tinha 72 anos quando ele assinou ali o contrato pra entrar no jogo. Ele não foi obrigado a entrar. Ele quis entrar. Então, assim, não tem como ele ficar usando a idade dele pra ter alguns benefícios dentro do jogo. É chato? É chato. Então, Cadu, na próxima, te arma aí pra colocar o Domini na DR, usa isso como desculpa e pronto, né? Sabe o que ele pode usar? Eu não tenho que ficar do lado ou torcer para o Cadu por conta disso. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que jogar e tem os mesmos direitos. É óbvio que vai ter em alguns momentos que ele não vai ter, daqui a pouco, tanta agilidade, que ele não vai ter tanta, né... ele pode ali, por conta da idade, né, sofrer algumas... Como é que eu posso dizer? Ter algumas dificuldades ali dentro do jogo, mas ele já sabia disso. E aí, os outros participantes não tem que ficar baixando guarda ou ficar dando moleza pro Cadu por conta da idade. Minha opinião. Inclusive, acho que isso pode ser um embate bom pro Cadu. Né? Isso pode ser um ponto positivo para ele dentro do jogo ali, dele querer comprar uma briga, dele se mostrar no jogo, porque até então a gente nem tinha visto ele, né?